Qual que é a diferença de você usar o Firefox, o Chrome, o Opera? Você pode dizer que é uma questão de detalhe, de gosto, mas se você pensar bem, o navegador é uma ferramenta primordial porque ele é um filtro, ele é um intermediário, ele está entre você e o conteúdo da internet, a maneira como você vê, a forma como você vê. Justamente por conta disso, vários artistas contemporâneos vão criar o seu próprio programa navegador, porque eles vão entender que isso é uma ferramenta fundamental para a internet. E aí você vai poder navegar de uma forma que você nunca navegou. Nós estamos falando de browser art. Eu sou Fábio Fonso, artista pesquisador há mais de 20 anos pensando nessas questões de arte e internet, de arte e tecnologia, e aqui a gente vai falar sobre um campo específico da web art, da net art, que é quando artistas resolvem criar os seus próprios programas navegadores, e nós chamamos esse universo de trabalhos de browser art. É importante ter em mente que quando a gente está falando de arte para a internet, nós estamos falando de um campo em que você tem obras contemporâneas que são pensadas para serem vistas através da internet em diálogo com aquilo que é próprio da rede. E se você quiser ter uma visão geral sobre essa produção, nós temos um vídeo que se chama O que é Web Art, ou Net Art, ou Internet Art, que você pode ver aqui no nosso canal do YouTube. É muito mais comum a gente encontrar trabalhos de arte na internet que se apresentam sob a forma de sites, ou mesmo de ações efêmeras que acontecem em redes sociais, por exemplo. Mas menos frequente, mas com uma importância histórica, são as criações em browser art, gênero presente desde a primeira década da produção de arte para a internet. Nesses casos, o artista cria então um programa para poder acessar a internet. E aí é diferente de um artista da web art, da net art convencional, que você tem um endereço, um site que a pessoa acessa o trabalho. Na verdade, aqui ele está pensando em toda a internet, então ele está pensando em todos os endereços ou domínios da internet, todas as imagens da internet, todos os textos da internet, todos os códigos da internet. Tudo, simplesmente tudo que está na rede vira matéria-prima na mão dos artistas. Riot. Navegador criado em 1999. Esse navegador combina páginas da rede à medida que os usuários navegam de um site para outro. Então os elementos das páginas de diferentes endereços vão se misturando aí no decorrer da navegação. O resultado é bem caótico. São imagens, links e textos que aparecem desordenados, reformatados, ilegíveis, com elementos repetidos sobrepostos justapostos. Há que se observar nesse trabalho que aqui apresenta a navegação de uma maneira muito mais livre, mais fluida do que qualquer outro navegador, porque os conteúdos não estão presos mais a um endereço, né? Eles vão se misturando, os conteúdos dos sites vão se misturando. Também nesse sentido fluido vale indicar NedoMat, também de 1999, que ao invés de apresentar páginas estáticas e limitadas em si, mostra uma navegação viva e imprevisível da internet. Em respostas a frases ou a palavras digitadas pelo público, o NedoMat responde com elementos que flutuam na tela, criando composições vivas com imagens, áudios e textos. Também com uma navegação bastante fora do convencional, temos Wrong Browser, da dupla Jodi. E aí é importante situar a contribuição relevante da dupla Jodi desde 1994 para o universo de criações para a internet, sempre com uma estética disfuncional da tecnologia, trazendo o sentimento de desconforto, de desordem, o medo do vírus digital, por exemplo. Nós temos um vídeo só falando de trabalhos da dupla Jodi que você pode ver aqui entre os vídeos do nosso canal. Voltando, o Wrong Browser é uma espécie de carrossel, funcionando inclusive sem interferência do usuário, trazendo à tela elementos de construção do site. Você tem aí código-fonte, textos, basicamente, sempre numa estética caótica. Os sites acessados por esse navegador possuem uma particularidade de seu endereço. Possuem endereços com poucas letras, 3 letras, mais a extensão do seu domínio. E aí esse endereço, que é muito pequeno, é objeto de cobiça no mercado de venda de endereços da internet. São então ativos valiosos para quem os possui, mas, embora sejam valiosos, são endereços que muitas vezes acabam vazios ou abandonados, porque acaba ninguém comprando. Justamente, acaba sendo uma navegação sempre frustrante por esses endereços, quase sempre com mensagens de erro. Seria mais ou menos como
como andar em espaços abandonados na internet. Não dá para negar a importância histórica desses trabalhos de browser art, que além de ser trabalhos de web art, que são também trabalhos de software art, você tem aí essa ideia de pensar a internet, se apropriar de conteúdos que já estão na internet, que vai ser algo que a browser art já traz nos anos 90, mas que vai ser trabalhado depois, mais adiante, quando você tem a web 2.0 e uma série de outros trabalhos. Mas isso é história para um próximo vídeo. E se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, a gente tem vários vídeos sobre arte e tecnologia, sobre arte e internet. Aqui do lado, por exemplo, a gente tem, se você clicar, você vai poder acessar o que é web art, net art ou internet art. Então tem uma visão bem ampla desse campo de criações artísticas. Tchau!